Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre joelho, que será o tema da próxima aula do curso, que será ministrada pelo Dr. Marcelo Cortez. Lembrando sempre que esses vídeos são apenas uma breve introdução do que será abordado na aula. A gente vai procurar rever alguns conceitos da anatomia e introduzir alguns assuntos que serão melhor abordados e aprofundados na aula presencial, ok? Então, o joelho é uma articulação sinovial, e isso significa que ele tem uma cápsula que recobre toda a articulação. E ele permite principalmente os movimentos de flexão e extensão. Há um leve grau de rotação permitido pela articulação, mas que não é relevante na rotação do membro inferior. Normalmente, quando esse grau de rotação está muito elevado, indica instabilidade do joelho. É uma articulação que se divide em três espaços, tem três articulações internas, que são as articulações lateral e medial, formadas pelos côndilos femorais com a tíbia, e a articulação patelo-femoral. Esses três compartimentos são os principais do joelho. E a estabilidade do joelho depende tanto da musculatura quanto da firmeza dos ligamentos, da integridade destes, e do alinhamento entre os eixos do fêmur e da tíbia. A maioria das patologias do joelho, elas envolvem algum grau de instabilidade do joelho, sejam traumáticas, sejam degenerativas. Aqui nós temos um resumo anatômico do que seriam as articulações e do que são os pontos mais relevantes, né? Nós temos aqui a parte da articulação femoropatelar, também chamada de espaço femoropatelar, a presença desse espaço. Temos a patela, os côndilos femorais mediais e laterais, se articulando com o platô tibial, os côndilos mediais e laterais da tíbia. E além disso, notar no eixo, que temos o eixo do fêmur e o eixo da articulação, como eles se distribuem, se alinham na posição anatômica. A partir disso, podemos notar toda a musculatura envolvida com o joelho. Os músculos quadríceps, vastos medial, lateral e intermédio, bem como o reto femoral, estão envolvidos na estabilização dinâmica do joelho. Além destes, temos também os isquiotibiais, o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranoso, que eles têm esse papel também de estabilização. Apesar de os mais importantes grupos envolvidos com a estabilização serem os ligamentos, os músculos estão envolvidos na estabilização dinâmica. Durante o movimento, a contração adequada e o balanço adequado de forças desses músculos garantem que não haja nem instabilidade e, consequentemente, por não haver instabilidade, também evita-se a sobrecarga em qualquer dos compartimentos. Nos ligamentos, temos que são considerados os estabilizadores estáticos. Eles fazem um papel fundamental de evitar o deslizamento ósseo, seja anteriorização ou posteriorização da tíbia, ou um grau de rotação além do que seria o esperado, aquele pouquíssimo grau de rotação que eu citei antes. Os principais ligamentos envolvidos nessa estabilização estática são os ligamentos cruzados, anterior e posterior, e também os ligamentos colaterais, colateral tibial, colateral lateral, e também os meniscos, que não são propriamente ligamentos, mas estão envolvidos com a estabilização na forma da distribuição mais igualitária do peso. Eles não são amortecedores, como o senso comum sempre fala, mas essa forma de ser faz com que o côndilo femoral descanse de forma um pouco mais estável, um pouco mais igual no platô tibial. Isso distribui melhor o peso corporal, o eixo de carga da articulação. Então, de certa forma, eles acabam tendo esse papel também de estabilizadores. Eles deixam a superfície um contato mais completo, ok? E são uma das áreas mais lesadas. Normalmente as lesões do menisco envolvem algum grau de ruptura e podem acontecer de várias maneiras diferentes. Nós podemos ter lesões longitudinais, horizontais, radiais, lesões em alça de balde, como é um dos tipos mais específicos da ruptura longitudinal. E normalmente essas rupturas de menisco elas se manifestam com bastante dor e de certa forma até algum travamento da articulação durante o movimento.
a lesão, a parte lesada, o pedaço de menisco, digamos assim, acaba se deslocando para dentro do espaço articular e pode levar a um travamento da articulação. Normalmente o próprio paciente resolve mexendo, ou então parando um pouco, forçando para um lado, dá um jeito, mas normalmente essa situação da lesão meniscal é bem complicada pela limitação funcional que sempre está acontecendo e pela dor também, dependendo da região lesada. Já aqui nós temos uma visão superior do platô tibial, que ele se localiza logo abaixo da região dos meniscos. Nessa figura a gente consegue ver a inserção dos ligamentos e dos próprios meniscos. Em vermelho, mais acima, temos o ponto de inserção do ligamento cruzado posterior, e em vermelho, mais ao centro, temos a do ligamento cruzado anterior. A importância da gente saber isso aí é no próprio tempo cirúrgico, quando a gente vai fazer a restauração do ligamento. A gente precisa saber onde é a posição normal, para que então ele recupere a função normal. No caso de ruptura do ligamento, a gente tem que fazer essa reconstrução. E nos meniscos temos aí o ponto de inserção de cada um deles, os meniscos mediais e laterais realçados em azul, essa região. Também a relevância de se saber é que se você tem uma ruptura nesse local, normalmente a abordagem cirúrgica pode ser um pouco mais intensiva, um pouco mais até agressiva, diria assim. Nessa outra visão temos já com a cartilagem articular recobrindo as facetas, né? A face do lateral, do côndilo lateral, e o que podemos observar também aí são os tubérculos intercondilares, lateral e medial. Eles são muito relevantes, especialmente em situações de artrose, onde eles têm uma hipertrofia, têm um crescimento que pode levar a alguma limitação funcional. Também estão destacadas algumas regiões de inserção do menisco medial, dos ligamentos, ok? No platô tibial, temos logo acima dele a posição dos meniscos, que a gente consegue observar melhor, e por onde os ligamentos se desenvolvem, né? Por onde eles passam, do cruzado posterior ao cruzado anterior. Lembrando que o ligamento cruzado anterior ele sai da região centro-anterior, né? Intermediária anterior da tíbia, do platô tibial, e se insere posteriormente no fêmur. Esse é o ligamento cruzado anterior, e por trás dele passa o ligamento cruzado posterior, que sai da região posterior da tíbia e se insere mais ou menos ao centro da linha intercondilar no fêmur. Então, esses dois são os principais responsáveis pela estabilização do joelho. Normalmente, principalmente o anterior é o ligamento que mais rompe, que mais tem problemas. Um pouquinho da anatomia radiológica, né? A gente precisa sempre relacionar com a parte anatômica. Nós temos aqui na ressonância magnética a parte óssea de fêmur e tíbia e o perfil de como aparecem os meniscos, o menisco lateral, o menisco medial e os ligamentos, né? A gente tem uma visão, esse corte não é o mais adequado para a gente ver os ligamentos, mas é o mais adequado para a gente ver parte óssea, menisco, dependendo do tipo de lesão, mas também é o mais adequado, e ver integridade de platô tibial, ver até mesmo alguma lesão na parte dos ligamentos colaterais. Pode ser muito bem observado nessa incidência, nesse corte, tá ok? Aqui temos uma imagem de uma artrografia. Era uma técnica radiológica utilizada para que se visse os ligamentos e estruturas intraarticulares, e era mais utilizada antes do surgimento da ressonância magnética. Ela consistia na injeção de um contraste no espaço intraarticular, e esse contraste iria realçar todo o espaço intraarticular, exceto a parte ligamentar, onde ele não conseguia penetrar. E isso fazia com que realçasse o perfil do ligamento cruzado posterior e anterior, como temos na imagem. Era uma técnica imprecisa que normalmente tinha uma série de complicações que poderiam ocorrer, como uma artrite química, uma reação inflamatória muito grande devido à presença do meio de contraste, além dos próprios fatores de risco de se usar contraste mesmo, de alergias, de reações atópicas, enfim. E ela foi caindo em desuso conforme a gente achou uma técnica mais segura e mais precisa, como a ressonância magnética, que temos aqui demonstrada. Ela consegue
diferenciar muito bem o perfil do ligamento cruzado anterior, que temos à esquerda, e do ligamento cruzado posterior. Nós conseguimos nesse corte sagital diferenciar muito bem os ligamentos, analisar a integridade, analisar o posicionamento. A gente consegue ter uma boa visão nisso com a ressonância magnética. Por isso também que a artrografia foi caindo mais em desuso. E já nesse corte coronal da ressonância magnética, nós conseguimos ver ainda alguma coisa do perfil do ligamento cruzado anterior e posterior, mas ele não é utilizado para analisar ligamentos. Esse corte é utilizado para analisar meniscos, procurar por lesões, subluxações, deslocamentos do menisco. E nós conseguimos observar bem na linha entre o platô, nas linhas, na região lateral e medial, entre o platô tibial e os côndilos femorais. Eles normalmente, quase todas as lesões de menisco aparecem nesse corte, de uma maneira ou de outra. Conseguimos visualizar e direcionar o tratamento de acordo com o tipo de lesão. Quaisquer dúvidas podem ser sanadas diretamente na aula, diretamente com o professor ou com os membros da liga. E muito obrigado por sua atenção.